Você já foi num casamento? Quem nunca foi num casamento, né? Um casamento muito bonito, um casamento marcante, um casamento, uma cerimônia que foi muito bem feita, pensado nos mínimos detalhes. A maioria dos casamentos realmente é planejado com muita antecedência, né? São meses de trabalho árduo. Só que o casamento ele não começa ali na cerimônia, né? Muitas vezes as pessoas acabam se equivocando. O casamento não começa ali, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E por que muitas vezes, depois de toda a cerimônia, depois de toda aquela pompa, depois de tudo que acontece, os casais em poucos meses, em poucos anos, acabam se separando? Será que de fato elas entenderam o que é o casamento? E hoje nós vamos falar sobre isso. E você compartilha com as suas opiniões, seus comentários, para a gente falar sobre essa questão tão importante, especialmente nos dias de hoje, um aumento de número de divórcios. E por que esse tema? Nós estamos aí na semana de namorados. Então eu queria aproveitar, nós estamos falando na série dos mandamentos e hoje nós vamos falar sobre o sexto mandamento. O sexto mandamento que fala: não cometerás adultério. E nós vamos ver que o casamento, lógico, não são flores, tem os espinhos também. E é importante nós falarmos sobre isso, aprender alguns conceitos ou apenas relembrar algumas coisas. Eu tinha um professor que sempre falava, hoje ele é falecido, ele sempre dizia: se nós não falarmos sobre casamento, sobre tudo que envolve matrimônio, sexo, quem vai falar? E é importante que nós então tenhamos como a Bíblia como base e falar realmente uma vontade de Deus para que tudo ocorra conforme a ordem de Deus. E é tão importante esse tema que Jesus ele fez o primeiro milagre justamente num casamento. Lá nas bodas de Caná, no Evangelho, ali nós vemos esse relato, o primeiro milagre de Jesus sendo transformando água em vinho nas bodas de Caná na Galileia. Veja então a importância também desse tema, não pelo milagre em si, mas por Jesus valorizar também a família. E é um projeto de Deus a instituição do casamento. Mas, infelizmente, muitos casais têm se dissolvido. Talvez você está com problema no seu casamento, talvez você está com dificuldade de entender o outro e o outro te entender. Esse tema é para você. E se isso for relevante, já vai compartilhando, vai dando seu like e acompanhe conosco até o fim o que nós temos para apresentar para você hoje. Meus queridos, nós vamos ver que na mídia, nas propagandas, nos filmes, sempre há uma ênfase à questão do casamento, à questão dos casais, dos namorados. Tanto que o comércio até usa um dia específico. Lógico que eles querem vender, eles querem aproveitar então a onda e aproveitar e vender também os seus produtos, especialmente direcionados ao casal. E a gente vê realmente que sejam livros, sejam séries, sejam mídia, de modo geral, há muita ênfase na questão da sexualidade, especialmente. E apresenta ali figuras de mulheres, e hoje, por causa do feminismo, também exploram o corpo do homem também, para que haja realmente um estímulo muito exagerado, um apelo também sexual. E é importante que a gente entender que hoje quase não tem filmes que não tenha realmente alguma cena mais picante. Há uma adesão, há uma expectativa muito grande da mídia e de nós que somos espectadores para que realmente haja essas cenas picantes, né? Isso nós não podemos negar, é a realidade e não é novidade para ninguém, né? Então o que nós vamos falar aqui realmente não vai ser muita novidade para ninguém, mas é importante a gente falar sobre isso, a gente discutir isso, para que a gente possa ver à luz da palavra de Deus, realmente qual é o plano de Deus para o casamento. E o que é casamento? Ah, pastor, mas isso é uma coisa tão óbvia. Mas, como a gente sempre diz, né, o óbvio precisa ser dito. E, porque realmente o óbvio não foi dito, a gente vê distorções em relação ao casamento, a essa temática. E é o que mais a gente vê. E nós vamos ver, então, um mandamento específico, que é o sexto mandamento, onde Deus está preocupado com a vida da família. E casamento tem a ver com família. O matrimônio, o estar casado, diretamente envolve a família. E nós vamos ver ali em Êxodo 20, versículo 14,
uma ordem bem expressa: não cometerás adultério. Não cometa adultério. O que é adulterar? Quando a gente fala muitas vezes, olha, aquela gasolina foi adulterada, ela foi batizada. Né? Tem a questão do batismo, claro, mal empregado, não no sentido espiritual, colocar muita água ali no combustível, para que haja realmente uma economia para o dono do posto. Quando a gente fala de adulterar água, por exemplo, quando a água é pura no H2O, se mistura com alguma outra coisa, muito cloro, muita areia, ou qualquer outra sujeira, e aí não é mais água pura, você está então adulterando o estado original. Então, adultério é isso, é você tirar o estado original das coisas. E quando nós olhamos para o casamento, nós vamos ver que há muito adultério. Adultério fisicamente, o ato de trair o outro, a traição é adultério, mas também é adulterar até o sentido do casamento. Hoje, quando a gente fala de casamento, a gente vê muitas vertentes ali. Mas nós vamos ver o que Deus fala. E é aí que nós temos que nos sucumbir. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que abaixar a nossa cabeça para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, nós temos ali claramente, em Gênesis, capítulo 2, a instituição do casamento. Gênesis 2, 18 a 24, nós temos ali a ordem expressa, a instituição, a criação do casamento. Então, o casamento é uma criação divina, é uma instituição divina. E nós vamos ver ali que é um homem e uma mulher. Casamento é quando o homem e a mulher decidem viver uma vida juntos. A Bíblia fala de se tornar uma só carne. O que é uma só carne? Sexo. Ou seja, Deus nos criou sexuados, nós somos seres sexuais, sexuados para o sexo, voltados para o sexo, onde o homem, juntamente com a mulher, eles vão estar se unindo e formando uma só carne. Né? Então acontece essa união carnal. Isso é o casamento. Eles resolvem andar juntos, eles resolvem morar juntos, eles resolvem cuidar um dos outros, eles resolvem então ter filhos. E talvez até trabalharem juntos também. Isso é casamento. Casamento é essa união entre um homem, eu enfatizo, um homem e uma mulher. Eu até brinco, né? Não foi o Ivo e o Adão, né? O Eva e Evana, mas Adão e Eva, homem e mulher. No hebraico, Ish e Ishá. Não vamos entrar nessa questão do teologuês aí. O homem e a mulher, bem claro, se unindo, se fundindo, se ajuntando, e aí formam um novo núcleo, uma nova família. Este é o casamento proposto por Deus. O que passar disso são conceitos de adulteração. São conceitos que mudam e moldam aquilo que Deus instituiu. Nada novo para nós cristãos, nós que estamos sempre ouvindo a palavra de Deus, nós ouvimos o pastor, então não é novidade isso que eu estou falando, mas é importante que a gente deixe registrado isso. Casamento é assim. Deus instituiu homem e mulher. Uniu Adão e Eva com objetivos de um ser ajudador do outro. Né? Quando Adão estava ali, ele estava dando nome aos animais lá no Jardim do Éden, e ele começou a perceber que tinha o cavalo macho, a égua, tinha ali a tartaruga macho, tartaruga fêmea, né? E ele não estava compatível com nenhum dos animais que Deus criou. E aí Deus, então, falou assim, não é bom que o homem esteja só. E criou, então, uma mulher para ser auxiliadora, companheira. E então, da costela de Adão, aquela história que vocês já conhecem, mas é importante a gente relembrar, Deus, então, formou a Eva, que é a mulher, a mãe de todas. Né? Então, a criação, a proposta original de Deus é que o homem e a mulher, então, pudesse criar filhos. Só é possível um homem e uma mulher gerarem a vida. Olha a beleza da criação de Deus. E aí, então, nós temos a formação do primeiro casal, da primeira família. E, claro, obviamente, depois veio o pecado no mundo, Gênesis 3. E aí, aquela instituição sagrada, linda e maravilhosa, acabou tendo problemas. Nós vamos ver depois que o primeiro homicídio aconteceu nessa família,
onde Caim matou Abel. Né? Então, isso é outra história, é uma história para uma outra conversa. Então, nós vamos notar que há o pecado do adultério. Por causa do pecado no mundo, entrou também essa lacuna, esse vírus que traz realmente muita dificuldade, que traz realmente desgraça para várias famílias, problemas e prejuízos emocionais que afetam os filhos, que afetam gerações e mais gerações. E o adultério, então, é sujar aquilo que Deus criou de maneira tão limpa, tão pura, tá? E é muito importante a gente sempre refletir sobre a pureza. Então, por isso, quando a gente fala do casamento e vida limpa, tem tudo a ver a gente procurar viver dessa pureza. E nós vamos ver que a pureza está em vários aspectos, né? Deus protege o matrimônio, meus irmãos. É muito importante a gente lembrar e frisar. Deus protege o matrimônio, o lar. Ele quer que as pessoas trabalhem juntas para construir alguma coisa. E não se tornem adúlteras, ou seja, sujas, corrompidas, sujar, estragar aquilo da proposta original de Deus. E aí, então, na explicação do mandamento do adultério, Lutero, ele explica o seguinte: devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta. O que é casta? Castidade, pureza. Casta e decente em palavras e ações. Então, atos e palavras puras, decentes, e cada qual ame e honre o seu cônjuge ou consorte. Não se usa mais muito esse termo consorte, né? E às vezes as pessoas até brincam, né? A minha mulher, ela fala que eu sou consorte dela, né? Eu sou muitas vezes com azar, né? Não consorte. Brincadeiras aí de mau gosto que o pessoal fala, né? Mas cônjuge, parceiro, vamos usar o termo parceria. E isso que é importante para a gente construir uma casa legal, uma casa bacana, mesmo com todas as dificuldades. Vamos falar sobre isso mais tarde. Nós temos vários textos bíblicos que falam que Deus proíbe, então, que haja a desunião. Não é proposta de Deus, por mais que Deus permita que aconteçam situações do divórcio, né, da separação, dessa quebra, desse rompimento. Mas o que nós precisamos sempre procurar, na medida da ação de Deus, na medida que Deus nos ajude, com a sua graça, com a sua misericórdia, a gente realmente não romper, mas que a gente possa sempre agregar, unir, né? E que Deus juntou, que não separe o homem. Né? Isso é muito importante a gente entender. Em Mateus 19, nós temos ali um texto bem interessante que fala muito sobre Jesus sendo perguntado pelos fariseus sobre a relação do divórcio. E Deus proíbe que aconteça isso. Mas falar de divórcio nos dias de hoje é meio que ser careta. Talvez hoje nós não vamos ter muitos likes, nós não vamos ter muito compartilhamento. Esse vídeo talvez não vai ser muito visualizado. Porque se você falar de divórcio nos dias de hoje, você é taxado de preconceituoso, de uma série de outras situações, de discriminar, aquela coisa toda. Mas Deus, ele proíbe que haja realmente essa ruptura, esse casamento que realmente não deu certo. É a proibição, é o original, é o plano de Deus para que as pessoas casadas permaneçam como estão. Tá? Essa é a vontade de Deus, que a gente possa entender realmente que haja ali dentro do casamento essa cumplicidade. E aí, dentro do casamento, ele foi criado para que haja sexo. E muitas vezes, por causa da igreja medieval, né, havia muita condenação em relação à questão do sexo. E talvez por isso que nós temos tantos delitos, tantas questões ali que nos incomodam em relação da sexualidade. Apesar que hoje há uma abertura maior, mas de uns tempos para cá não foi sempre assim. E é um tabu muitas vezes quando a gente fala de sexo. Dentro do casamento, Deus deixou então o casal livre, para que haja realmente essa cumplicidade, para que haja essa união carnal, para que haja sexo. Então, dentro dessa proposta, desse plano original de Deus, o sexo é uma bênção. Ao contrário do que muitas pessoas falam, o sexo é do diabo. Não, nada disso. O sexo é obra divina. Deus criou o sexo para que a gente pudesse, então, também ter prazer, ter alegria ali com sua parceira, com seu parceiro. Isso é muito importante
também a gente frisar. E o divórcio ele pode acontecer por várias situações, seja por adultério, quando aquele momento ali do sexo não está sendo mais suprido, aquela carência, aquela necessidade, porque o sexo é uma necessidade, e aí então se busca em outro lugar essa carência que falta ali dentro de casa. Então muitas vezes então acontecem os adultérios, o olhar para o lado, e aí acaba buscando outros parceiros, e acaba se relacionando, e aquele plano original de Deus ali, então, há uma quebra, uma ruptura. E aí, então, nós vemos ali o adultério, o abandono, e as famílias todas sofrem por isso. E agora, como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente lida para o homem moderno, para as pessoas do século XXI? Como é que a gente aborda essas questões ali? A gente ter desejos, a gente ter pensamentos, isso faz parte do ser humano, né? Do homem, da mulher. Tanto o homem quanto a mulher tem pensamentos, tem desejos, tem necessidades. E como é que a gente pode trabalhar para que realmente não haja essa ruptura? E se você talvez estiver passando por esse momento, como é que a gente pode evitar para que haja uma prevenção desse futuro abandono, dessa futura ruptura? Quais são os meios? Você saberia me informar? Se você sabe, comente aí embaixo. Não tenha medo de errar. Quais são as formas que nós podemos lutar para que não haja essa ruptura? Me pergunte no final. Eu não vou dar resposta agora, fica até o final. Vocês podem escrevendo aí, vocês podem comentando aí. Quais são as maneiras, o que Deus nos orienta para que nós evitemos o adultério e o abandono? Vou falar no final, segura aí, tá? Vamos continuar aqui falando de textos bíblicos. Nós vamos ver ali Mateus 5, 28. Ele fala sobre a questão do desejo do homem de realmente até olhar para a pessoa com intenção impura. Né? Vai citando o homem, mas cabe a mulher também. Né? O homem vê uma mulher bonita, vistosa, muito bem arrumada, ou às vezes mal arrumada, mas que chama a atenção. Ele desejar a mulher, ele está cometendo adultério. Olha como é que é grave quando Jesus está falando ali com os discípulos, né? Então ele está cometendo porque ele está com uma intenção adúltera, de distorção do plano original. Olha que o diabo ele usa até essas intenções, ele usa até esses pensamentos, e o diabo ele vai alimentando cada vez mais esses pensamentos para que a gente possa realmente se desviar. E aí ele vai colocando não só o visual ali, que a gente está vendo na rua, mas aí filmes, as propagandas, de maneira sutil ou até mesmo velada, nos estimulando, desde muito pequenos, desde crianças, para que a gente tenha realmente algumas ações, alguns sentimentos que Deus desde sempre condenou. Então, se vocês notem que isso também não é de hoje, não é problema do homem moderno, isso sempre foi um problema na história da humanidade. Se a gente pegar nas páginas da Bíblia, nós vamos ver sempre esse problema em relação ao adultério. Olha Davi é um homem rico, poderosíssimo. Ele tinha mulher, ele tinha concubinas ali, e mesmo assim ele desejou a mulher do Urias, né, o seu comandante, a Batseba, e ele então bolou todo um estratagema ali para ter ela. Né? E aí houve o seu pecado de adultério, e houve uma queda muito grande. A consequência foi o nascimento do filho de Batseba com Davi. Ele veio a falecer como consequência, para que Deus mostrasse realmente para Davi: olha, Davi, você fez coisa errada. E aí nós vamos ver então ele se reerguendo, compondo alguns salmos muito bacana, e é toda a história linda de Davi depois, quando ele reconhece a gravidade do seu erro, do seu pecado, e ele se torna então um bom exemplo. Até depois a gente pode analisar de como ele conseguiu se reestruturar, se reerguer. Né? O Enio aqui, boa noite, Enio. Chegou também o Nédio lá de Sorriso, o Enio de Lucas do Rio Verde. Ele disse que perdoar um ao outro é uma das chaves aí para que a gente possa evitar o adultério e o abandono. Perdoar. Talvez o perdão aí quando já aconteceu, mas que a gente pode prevenir. Vamos pensar mais na questão da prevenção, tá, Enio? E o demais aí. O perdoar, talvez quando já aconteceu, o leite já derramou. Aí, claro que a solução é o perdão, né, sempre. Mas vamos tentar ver antes, para a gente tentar buscar alternativas e ver, lembrar algumas coisas antes. Como é que a gente pode prever? Né? Prevenir, aliás, não prever. Prevenir
uma possível queda, uma possível tentação. O apóstolo Paulo, em Efésios, também ele fala sobre essa temática. Em Efésios 4, 29, comete adultério quando o homem usa palavras sujas. Olha, ele usa palavras torpes, né? Palavras sujas. Aí a gente lembra muitas vezes aquelas piadas de mau gosto, né? Palavrões que denigrem a imagem da mulher, né? Então, muitas vezes, até inocentemente, a gente sem pensar muito, até usa algumas terminologias que são muito sujas. Isso também acaba sendo um adultério, quando a gente conta piadas indecentes. Olha, a coisa é mais séria do que a gente imagina. E daí, quando a gente começa a estudar o sexto mandamento, a gente vai ver que todo mundo está incluído. Não tem nenhum ser humano que não comete erros diariamente ou com frequência em relação a esse mandamento. Eu também não sou isento disso, eu sou um dos maiores pecadores também nessa área. E é importante que, primeiro, a gente reconheça onde a gente pode melhorar, onde a gente pode estar realmente mais sadio em relação a uma vida limpa, para que a gente não seja culpado perante Deus dos nossos pecados. E aí a Bíblia vai falando mais sobre isso, né? Em Timóteo, o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo também que é importante a gente evitar certos lugares. O cristão, especialmente, ele deve evitar alguns lugares. Eu sempre falo que nos Estados Unidos, a Igreja Luterana teve há um tempo atrás uma iniciativa muito interessante, especialmente com os jovens. Eles colocavam uma pulseira com a abreviação de What would Jesus do? O que Jesus faria? Eu achei muito bacana, muito interessante esse movimento que foi criado na igreja, especialmente entre os jovens, para que eles pudessem, ao ir a algum local, eles sempre pensassem, será que eu posso trazer Jesus aqui dentro? Será que Jesus vai me acompanhar nesse lugar aqui? Ou será que não, deixa ele aqui, depois eu vou lá, depois eu volto para Jesus? Será que a gente tem como cristãos, escolher alguns lugares para ir ou não? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E aí a importância, e Timóteo já prevê isso, a gente deve evitar alguns lugares que são perigosos, são lugares de prostituição, lugares do meretrício, é lugar que a gente deve evitar. Ou lugares onde tem facilidades para que a gente possa cair e pecar e sucumbir diante do sexto mandamento. Nesse mesmo texto também, o apóstolo Paulo está recomendando a gente evite as más companhias. Isso é um perigo também, especialmente jovem, que muitas vezes precisa ser validado e precisa ser aceito no grupo. E às vezes o jovem que está começando a trabalhar numa empresa, aí os colegas de trabalho então resolvem ir para uma balada diferente, um divertimento diferente. Então o jovem cristão, aquela pessoa cristã, ele deve evitar às vezes más companhias. Claro, às vezes não tem como evitar no trabalho, tem que estar convivendo com a pessoa no trabalho. Mas depois disso você é responsável, você pode dizer não. Então um recado para os jovens também, cuidado, né, com alguns lugares que a gente acaba frequentando, que pode te levar a mais facilmente também pecar contra esse mandamento. Te leva a ações vergonhosas, a palavras indecentes, em atitudes que não são legais e até imorais. É importante a gente estar vigilante, é importante a gente estar alerta para que isso não aconteça também. Então, o sexto mandamento, ele fala para pessoas casadas, mas também para as pessoas solteiras. Muita gente pensa que o solteiro está isento disso. Não, o solteiro também precisa guardar o sexto mandamento. E aí a gente vai lembrar de José. Lembra da história do José? José, ele foi sacaneado pelos seus irmãos. Os seus irmãos o venderam, porque eles tinham ciúme de José. José era o mais querido dentre os irmãos. E então José, ele foi vendido para mercadores que estavam indo para o Egito. E lá então José teve uma vida bastante difícil. No começo até começou a se desenvolver, foi vendido e logo ganhou uma certa projeção na casa de Potifar, que era um cara muito importante, ele era o governador do Egito. E ele estava ali trabalhando quando a esposa do Potifar o assediou. Assédio já existe desde aquela época, né? O assédio moral e o assédio sexual, porque o José, aliás, ele era um cara muito formoso, Davi também, né? Mas no caso aqui é a história do José. O José, ele era um cara muito formoso, um cara muito inteligente, um cara muito simpático, isso atraiu, então. E ela, por se achar poderosa, achar que tudo pode, né? A rainha da cocada, literalmente, ali no momento, e achou que José facilmente ia ceder para o adultério.
E José, com muita temência a Deus, ele foi muito forte. Eu admiro muito José, e ele não negou. E ele negou, ele não aceitou se deixar levar pela esposa do Potifar. E ele firme, então, continuou sendo um cara fiel a Deus. E ele diz, será que eu posso pecar, fazer tamanho pecado contra o meu Deus? Não vou fazer isso não. Daí o que ela fez? Ela rasgou as roupas e chamou os seus guardas. Olha, esse cara aqui, ele está me assediando, ele rasgou minha roupa, queria me estrupar aqui. E aí José foi preso. E aí, depois da história dele, teve uma reviravolta, uma história muito bonita de perdão, de reconciliação com seus irmãos mais tarde. Deus cuidou de José, mesmo diante das injustiças que estavam rodeando ele na vida. José foi uma vida, não foi fácil, né? Cheio de injustiças, mas ele foi um cara muito fiel a Deus, muito temente a Deus. E essa história realmente de limpeza e de pureza de José trouxe para ele muitos benefícios. É importante nós nos espelharmos em exemplos concretos como o de José, né? Pessoas comuns. Ele não era mais especial do que eu e vocês, né? Ele tinha também as suas fraquezas, claro, ele tinha seus pecados, ele não era um cara santo, perfeito, mas ele se manteve firme, ele se manteve puro, casto, decente. E isso trouxe para ele muitos benefícios. E aí nós vamos ver que Deus traz bênçãos, né? Para quem realmente consegue se manter fiel, sem dúvida alguma, a bênção para você, meu irmão, minha irmã. Não é fácil, mas Deus ajuda, né? Realmente não existe relacionamento perfeito, não existe casamento perfeito, mas Deus está cuidando. E Deus quer dar um novo coração para todos nós, diariamente, para que a gente possa realmente sufocar cada vez mais esses desejos pecaminosos. E aí, como é que a gente pode prevenir para que a gente não sucumba aos desejos pecaminosos? Qual seria a prevenção? O que vocês acham? Pensem direitinho, né? Então, quando a gente vem à mente aí desejos, pensamentos, como é que a gente pode lutar? Como é que a gente pode combater para que a gente não adultere aquilo tão bonito que Deus planejou? O que a gente pode fazer? Nós temos 3 meios, eu vou falar já. A palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Abuse dessa palavra. Essa palavra de Deus, ela nos dá tanto alimento, tanta força. Porque quando a gente é tentado, a gente tem a tendência de ter a imunidade baixa, espiritualmente falando. A palavra de Deus, ela nos dá alimento rico, sólido, para que a gente possa ter força, ter coragem para enfrentar com bastante coragem as tentações. A palavra de Deus. Segundo, uma vida de oração. Orar. Como é importante nós buscarmos a Deus em oração, uma vida de oração. Senhor Deus, livra-me do mal. Ó Pai Nosso, né? Livra-me dos maus. Livra-me das tentações. Né? Então, a importância da oração. Usar mais esse recurso da oração. E o trabalho. Interessante, trabalho. Tem aquele ditado no popular, né? Mente vazia. Complementa aí, fale para vocês e fala para suas famílias, seus familiares que estão aí próximos. Mente vazia, oficina do diabo. Então, trabalhe, ou seja, foco no trabalho, foco em alguma atividade, para que você não tenha tempo para sucumbir às tentações, para que você não tenha esse olhar realmente diferente para o lado. Então, palavra de Deus, uma vida de oração e o trabalho são os 3 meios para que a gente possa prevenir o adultério, prevenir sujar aquela obra tão bonita que Deus nos fez. E é importante nós buscarmos esse auxílio de Deus, e Deus com certeza nos ajuda, para que a gente possa se livrar desse mal, dessa situação complicada. Confiando no poder de Deus. Deus é poderoso. Muitas vezes a gente, realmente, diante de tantas tentações, a gente se acha fraco, e de fato somos muito fracos. E aí Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele quer tratar, Ele quer cuidar do nosso coração. Ele ajuda, sim, quando a gente crê, pela fé, que Ele realmente tem uma obra muito bonita ao seu coração. Então, vamos focar nisso aí, entender que o casamento é uma instituição divina. Se você não quer casar por alguma opção, ótimo, beleza. Ninguém é obrigado a casar.
O casamento, ele ajuda para que a gente possa coibir os nossos desejos. Tem gente que não tem o dom do celibato, né? Ou seja, uma vida casta. Tem gente que não tem esse dom. E aí nós vamos ver muitas vezes na Igreja Católica, né, alguns padres são obrigados a ter a vida celibatária. Eu não vou entrar nesse assunto, né, mas eles são obrigados por uma questão que nem é bíblica, não está na Bíblia isso. Paulo foi celibatário por opção, mas não é uma obrigação que o pastor, que o padre seja celibatário. E tem gente que não tem esse dom. E aí acontece, então, as desgraças, onde várias famílias aí são realmente minadas por terríveis problemas nessa área sexual. A Igreja Católica, especialmente nos Estados Unidos, ela paga bilhões em indenização por causa dos erros, por causa dos abusos dos seus padres, do seu clero ali, que deveria estar ajudando, defendendo. E no Brasil não é diferente, em outras partes do mundo também não é diferente. E acontece também entre os pastores até mesmo casados, que acabam realmente sucumbindo a este erro, a este mal, e também caindo e pisando na bola em relação a isso. Mas para esse e para todos os pecados, aí entra outra questão também que a gente precisa sempre lembrar. Muitas vezes, na nossa sociedade hipócrita que é, nós também acabamos valorizando e incentivando, incentivando sim, mas dando uma ênfase muito grande a esse pecado do sexto mandamento, como se o pecado do sexto mandamento fosse mais pecadão do que outros. E aí muitas vezes as pessoas matam, roubam, falam mal das outras pessoas, a gente vai falar sobre esse mandamento depois. As pessoas não obedecem às autoridades, o pai, a mãe, os políticos, as autoridades de modo geral. A pessoa não santifica a casa, na casa de Deus, santifica o dia do descanso. A pessoa toma o nome de Deus em vão. A pessoa é idólatra, adora vários deuses e deixa Deus de lado, Deus verdadeiro, ou nem tem tempo para Deus. E tantos outros pecados da cobiça, da inveja, do roubo. E muitas vezes na nossa sociedade acaba enfatizando apenas um pecado, que é o pecado do adultério. Esse aqui realmente acaba escandalizando mais, derrubando mais. Então nós temos que também cuidar em relação a isso. Né? Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Isso é importante deixar bem claro. Para Deus, pecado é pecado. Então eu gostaria sempre de frisar e lembrá-los que não existe um pecado mais grave do que o outro perante a lei de Deus. Para Deus, há a mesma condenação para todo tipo de pecado. E, por outro lado também, para Deus, há imensa graça, amor e perdão para que todos os pecados, inclusive este do sexto mandamento, também esteja ao seu coração. Para remover toda a culpa, para remover toda a dor, para remover toda a dificuldade que esse pecado muitas vezes pode ocasionar. O perdão de Deus também é para você, para mim e para todos nós. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento, que Deus abençoe o seu sexo dentro do casamento, que Deus abençoe o seu diálogo com o seu parceiro, com a sua parceira, que Deus abençoe a sua família. Pense nos filhos, pense naquela esposa que você resolveu casar. Ninguém botou uma arma na sua cabeça para casar. Com aquele seu marido, que também não é perfeito, tem as suas falhas, também ninguém botou uma arma para casar com ele. Tolere ele, ame ele, tente entender a linguagem do amor dele e viva uma vida feliz, abençoada, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para todas as famílias. Nós precisamos fortalecer as famílias, porque uma família forte, uma família estruturada, faz com que nós tenhamos um país forte, um país educado, um país estruturado. Agora, quando nós deixamos que a mídia, os filmes, os ensinamentos do mundo minem, destruam a família, nós vamos ver cada vez mais a sociedade sendo fragmentada, dilacerada, destruída. E nós vemos consequências aí das mais diferentes. O aumento do número de drogas, de drogados. Nós vemos aí cada vez mais famílias despedaçadas, cheio de problemas emocionais, problemas físicos. Nós temos uma consequência assim, que a médio e longo prazo pode ser extremamente terrível. Então, muitas vezes, a gente tem que cuidar, primeiro da nossa família, cuidar de mim mesmo, para que a partir disso eu possa cuidar do outro. A paixão geralmente dura 2 anos, mas depois desses 2 anos, em média, né, nós temos ali o amor real. E aí depois, quando você tem esse amor real, você decide se realmente
vai continuar com essa pessoa ou não. E ali é um momento chave. Depois que passou aquela euforia da paixão, você, olha, é com essa pessoa que eu quero ficar pro resto da minha vida. Essa é uma decisão muito importante. Por isso a importância do namoro. Olha, Deus é tão maravilhoso que ele até planejou etapas. Por isso nós temos o namoro, o noivado, o casamento. Quando a gente pula etapas, a gente aumenta a nossa chance, o nosso risco de lá na frente ter dificuldades e se entristecer cada vez mais. Então, seguindo essas etapas, de namorar, ou seja, para conhecer a pessoa, converse com a pessoa. Muitas vezes, a recomendação que a gente sempre olha para o pai e para a mãe, porque o fruto não cai longe do pé, é muito importante. Como o meu parceiro, esse meu namorado, a minha namorada, trata o pai e a mãe, porque geralmente ele vai tratar você da mesma maneira. Né? Então, é uma dica que a gente acaba dando para os jovens aí, que talvez estão aí nos ouvindo, né? Como a gente pode também lidar nessa situação. Mas o objetivo não é ficar dando diquinhas para vocês, né? Mas que a gente possa, à luz da palavra de Deus, se preencher realmente do que Deus quer, do que Deus espera deste mandamento. Né? Que a gente possa viver uma vida, seja de casado ou seja de solteiro, uma vida limpa, né? Uma vida decente, uma vida legal, uma vida boa, sem trazer dores de cabeça, sem trazer, como a gente fala, para a cabeça, né? Essa não é a ideia, mas que a gente possa viver uma vida legal, de verdade, uma vida de liberdade, uma vida sadia. Amém? Que Deus abençoe, então, a sua família, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por estar aqui conosco. Um beijo no coração de todos vocês.